E aí, tudo certinho? Beleza? Vamos seguindo então com nossos treinamentos aqui, nossos testes, nossos exemplos em Python. Então a gente já viu variáveis e entrada de dados. Então vamos fixar o conhecimento aí. Vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar isso. Então vamos criar aqui um novo arquivo, um Python file. Se você não tiver um projeto, pode criar um novo, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Você vem aqui em arquivo, novo projeto. Aí você vai dar um nome para ele, clicar em criar, tá? É bem tranquilo. Aí já vai aparecer aqui o projeto para você. Clica com o botão direito no nome do projeto e adicionar um Python file. Exercícios fixacão. Exercício de fixação. Bora fazer uns exercícios aí. O tamanho da fonte, tá bom? Então vamos colocar uma mensagem na tela, só para relembrar esse print aqui. Exercício de fixação. Para a gente poder executar ele, né? O botão direito aqui, ó. Vou vir em executar. E ele já mostra para a gente aqui embaixo o nosso arquivo aqui, nossa console, né? De execução. Boa. Então, primeiro exercício, ó. A gente vai calcular aqui. Comentar ele aqui, tá? Primeiro exercício. Então, a gente vai receber aqui. Receber 4 notas e apresentar a média dessas notas. Tá, ó. Essa é a média simples. Então, como é que vai funcionar? Quando eu falo média simples, quer dizer que eu vou dividir a média pelo número de notas que eu tenho. Então, se eu tenho 4 notas, eu vou somar as 4 notas e depois fazer a divisão por 4, certo? Ó, então, vamos lá. Pedir essas informações. Então, vou ter aqui o meu print. Cálculo de média de notas. Colocar um 2 pontos de barra N para ele quebrar. E para poder pedir essas notas, então a gente vai usar o input, né? Ó, input. Então a gente vai colocar aqui, ó, informe a primeira nota. Vou colocar o barra N aqui. E aí ele vai inserir a nota e a gente vai salvar aqui na nossa variável, por exemplo, N1. Essa é a nossa primeira nota. E eu vou receber esse valor, vou converter ele para float, tá? Ó. Vai poder ser um valor lá quebradinho, então eu já converto isso. Como a gente viu nas últimas aulas. E eu vou copiar isso agora. Mais uma vez, eu pedi a segunda nota. Tá? O exercício pede 4 notas, nós vamos começar com 2, tá? Só para a gente ver ele funcionando, só para a gente relembrar alguns pontos. Então, recebi as notas, vou calcular a média, e essa média vai ser basicamente, ó, eu vou somar a nota 1 mais nota 2, e depois eu divido pelo número de notas, no caso são 2. Então, eu tenho que somar primeiro. Se eu fizer a conta assim, ó, não colocar o parênteses, o que o meu programa vai fazer? Vai pegar a segunda nota, dividir por 2 e somar com a primeira. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele some as duas e depois divide por 2. Certo? Então aí eu apresento aqui a média. Né? A média é 2 pontos, eu vou usar vírgula e colocar a variável média. Boa. Vamos testar isso. Ó. Ctrl F5. Então ele já apareceu cálculo de média de notas. Vou informar a primeira nota. Então, sei lá, vou colocar 6,5. Segunda nota, a pessoa tirou 5,5. A média dela vai ser 6, ó. Boa. Então ele calculou pra gente, certo? Só que eu quero fazer isso para 4 notas. Então eu vou copiar aqui, ó. Esse N1, N2. Vou ter agora N3, N4. E eu só vou mudar aqui para informar a terceira nota e a quarta nota. E aí vou fazer a média. Só que eu preciso somar agora mais 2 notas aqui, né? N3 e N4. Boa. Só que a divisão aqui, ó, não é por 2, vai ser por 4, porque são 4 notas, tá? Ctrl F5, vou executar novamente.
Então vamos lá. Primeira nota, 6. Segunda nota, sei lá, 6,5. Terceira nota, só tirou 4,5. E na quarta nota ela tirou... Vamos lá, 7. A média foi 6. Boa. Então aqui ele vai... É só variar as notas e ele vai calcular pra gente, tá? Então, o exemplo de cálculo de média tá aí. Show. Agora a gente vai ter... A gente vai fazer aqui, deixa eu ver, são 5 exercícios, tá? Então a gente fez o primeiro dessa média simples. Aí eu vou querer fazer agora o da média, só que ela não vai ser simples, vai ser uma média composta. E o que ela vai fazer, na verdade não é composta, né? Vai ser uma média ponderada. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou separar essas notas. E essas duas primeiras notas vão ser a nota como se fosse do meu primeiro trimestre ou bimestre. E aí eu vou ter uma média para elas. E aí depois eu vou ter as duas notas finais. E vou ter a média delas. Essa média aqui das duas primeiras notas vai equivaler a 30% da minha nota final. E essas últimas duas notas vai ter um peso 7. Vai valer 70% da nota. Aí no final eu preciso calcular, fazer a soma disso. Então é uma média ponderada, né? Ó. Elas têm pesos diferentes. Então como é que eu vou fazer isso? Esse é o nosso segundo exercício, né? Ó. Apresentar a média ponderada. Então aqui eu tenho a primeira nota, segunda nota. E aí eu vou ter a minha média. Só que essa média vai ser a minha média 1. Eu vou ter mais de uma média, né? Então eu vou fazer lá, igual a gente fez o cálculo aqui, ó. Em cima, né? Então eu vou fazer, ó. N1 mais N2 e vou dividir por 2. Com isso eu calculei minha média 1. Beleza. Aí depois eu vou pedir a média, a nota 3 e 4 e vou calcular minha segunda média aqui. Essa segunda média, então, ela vai ser ó, N3 e N4. E eu divido por 4? Não, eu divido por 2, porque são duas notas também, né? Legal. Se eu tivesse uma média, se a média ponderada, se não tivesse um peso diferente, se o peso fosse igual para elas, ia dar na mesma de eu dividir por 4 as notas, né? Mas como elas vão ter peso diferente, então vai ficar assim agora, ó. Eu vou ter minha média vou colocar aqui P de parcial. Então eu vou dizer que essa nota vai equivaler, essa nota aqui 1, ela vai equivaler a 30%. Então esse 30% eu poderia fazer vezes 30 e depois dividir por 100. Só que se eu fizer essa conta aqui, 30 por 100 vai dar, ó, 0,3. Então eu posso fazer direto isso. Então eu vou fazer que a minha média 1 vale 30% da nota, certo? Beleza. Aí eu tenho a minha média 2. A minha média 2, aqui de P, eu vou pegar então minha média 2 e ela vai ter um peso de 7, de 70%. Então o cálculo seria vezes 70 dividido por 100. E isso aqui dá na mesa de eu fazer 0,7, tá? Se você fizer a conta vai dar esse valor, tá? Legal. Então agora eu já sei aqui que essa média 1 tem o meu peso 3 e a minha média 2 tem o peso 7. O que eu faço agora com essas médias? Agora eu vou somar elas. Aí basta eu somar minha média 1P, tá? Não é só média 1, mas a minha média 2P. Ele vai dar o resultado pra gente. E aí eu vou informar. A minha média é... E aí eu tenho aqui a média, certinho. Tá, ó. Vamos testar então isso? Vamos lá. Executando minha aplicação. Vou lá então. Eu tirei, por exemplo, 7,5 e tirei 9. Beleza. Foram notas boas. Aí depois, na terceira, eu tirei, por exemplo, 5 e tirei 4 na quarta nota. A minha média ó, foi 5,25. Tá vendo como caiu? Apesar de ter tido duas notas muito boas no começo, é que essas notas só valem 30%. As notas finais, elas têm um peso maior, de 70%. Parece que a média foi 5,625. Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vamos executar novamente. Então lá, por exemplo, eu tirei, ó, 3,5 e 5. Aí vamos dizer que na terceira nota eu tirei 6,5 e 8,5.
a minha média foi 6,5, ó. Então, embora eu tenha ido meio um pouco ruim aqui no começo, né, ó, como tirei uma nota maiorzinha, eu consegui mais que 6. Se a média lá da minha escola fosse 6, eu teria passado. E eu já estudei em lugares que tinha assim, essa média ponderada, tá? Então é legal entender como é que funciona esses cálculos. Certo? Então fizemos aí os dois primeiros exercícios. Só que ó, eu tive que alterar o primeiro para fazer esse segundo e eu não consigo executar, né, os dois. Eu queria ter uma forma de ir mantendo os exercícios e chamar só o que eu preciso, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou copiar esse meu segundo exercício aqui, tá? Ó. Ctrl C, copiei. E agora eu vou desfazer, ó. Só para guardar lá, ó, né? Ó. Vou tirar essa parte da média ponderada. Vai ficar apenas aqui as 4 notas, né? Ó. Vai voltar aqui, média, ó, 4 notas, média simples. Como é que eu faço para poder manter os dois, ó? Então vou ter meu segundo programa aqui embaixo. Só que aí se eu executar, eu vou ter que processar todo o primeiro programa e depois o segundo. Eu quero chamar o que eu preciso só testar na hora. Ah, quero testar só o primeiro, só o segundo. Então eu tenho um recurso aqui no Python que eu consigo criar funções. Se eu não me engano, a gente não viu isso nas primeiras aulas, não, nem entrada de dados, né? Então a gente vai explorar ele mais nos próximos vídeos. Mas a gente vai ajudar a usar ele agora só para ajudar a gente poder separar os nossos exercícios, tá? Ó. Então como é que eu crio uma função? Eu vou usar essa palavrinha-chave aqui, ó, def, de definição da minha função, e eu dou um nome para ela. Então eu tenho, por exemplo, aqui meu programinha de média simples. E a gente vai usar aquela anotação do snake case, né, separando pelo underscore. E a função abre e fecha o parênteses, tá? E aí eu tenho 2 pontos. Então isso caracteriza uma função. E aí como é que eu vou inserir esse programinha dentro dela? Diferente das linguagens que eu uso lá, a chave, para poder marcar o início e fim de um bloco de código, de um método, de uma função, aqui a gente usa 2 pontos para identificar que eu vou ter o início da minha função, e o Python ele trabalha com indentação. Então eu vou pegar esse primeiro programa e vou dar um tab aqui, ou tab, e aí tudo que tiver aqui dentro desse tab significa que faz parte da minha função. É assim que eu monto, tá? Uma função basicamente no Python. Então ele é mais simples por não ter as chaves. E eu não comentei nos outros vídeos, mas vocês repararam que eu também não preciso ficar colocando ponto e vírgula, né? Então se você começar a comparar aí, você tem algumas facilidades, né? Você não precisa se preocupar com chaves, não precisa se preocupar com ponto e vírgula, e nem em fazer a declaração do tipo de dado, porque ele já tem tipagem dinâmica, tá bom? Então nossa média simples está aqui criada. E esse segundo código aqui, ele não faz parte daquela função, porque ele não está indentado, né? Ó. Não fiz a indentação dele, ele está aqui ó, no comecinho. Então, se eu quisesse criar uma segunda função para média ponderada, aí eu vou colocar aqui, ó, def da definição, e eu vou criar aqui, ó, média underscore ponderada. Para ele saber que é uma função, abre e fecha parênteses, e eu coloco 2 pontos. Aí, desse jeito, esse código faz parte da função? Não. Ele tá até reclamando, tá vendo? Ele tá dando um errinho aqui, ó. A indentação não foi feita, né? Então eu tenho que pegar aqui, ó, tudo que faz parte dessa minha função, dar um tab, e agora ele vai entender que isso faz parte da minha função. Certo? Ó. Então eu vou pegar, ó, antes da minha função aqui, eu consigo aqui ó, até minimizar aqui, ó, com o editor, ó, tem a definição das funções. O meu programa agora, ele escreve a mensagem na tela, exercício de fixação, e vamos ver o que ele vai fazer com essas funções, ó. Vamos executar o programa. Ctrl F5. Você vai ver que ele vai escrever a mensagem aqui do print, só que ele não executou, né, os programas. Por que que ele não executou? Porque as funções foram criadas, só que eu não fiz a chamada delas. Então, uma função para ela executar, eu preciso fazer a invocação dela. Preciso falar, opa, executei para mim. Então, eu quero executar ó, a média simples. Em outros momentos, vou pedir a média ponderada. Então, isso atende aquele nosso problema, né? Resolve aquele problema de eu ter várias funcionalidades,
só que eu não quero que elas já saiam executando. Executa quando eu pedir, quando eu solicitar, né? Então, para chamar um média simples, eu vou colocar o nome da função aqui, basicamente. E abre e fecha aqui o parênteses, sem o def, tá? Que aqui eu estou definindo a função e aqui eu estou fazendo a chamada da função. Vou executar de novo, ó. Então ele colocou lá o título de fixação e agora ele vai pedir as notas, ó. Nota 5, 6, 6 e 7. Média 6. Se eu quisesse rodar ponderada, você já entendeu a ideia, né? Vou substituir aqui para ponderada. O PyCharm é legal que ele já vai completando pra gente, né? As coisas. Ó, o cálculo de média de notas. Vou colocar aqui, ó, 6, 5, 6 e 7. Minha nota aqui foi 6,19. Ou 6,2, né? Arredondando. Só para ficar mais claro, ó, deixa eu limpar aqui. Eu vou só alterar aqui, ó, na mensagem, ó, cálculo de média simples de notas. E aqui eu vou colocar cálculo de média ponderada de notas. Só pra gente ver na hora que um dele executa, tá? Ó, Ctrl F5, ele pediu média ponderada, porque é isso que eu tô chamando aqui, né? Eu não chamei o da média simples. Vou parar, não vou seguir com o programa, tá? Vou limpar aqui. E agora eu vou mudar aqui para média simples. Vou executar novamente. E agora ele pediu um programinha de média simples. Se eu tiver os dois, ele vai executar os dois. Mas eu posso ter, por exemplo, ó, deixar os dois, só que eu quero ficar alternando, né? A gente ainda não viu a condição, mas eu quero comentar um deles. Como é que eu faço para comentar? Eu uso também o jogo da velha. Se eu executar aqui, ó, ele tá pedindo só para reexecutar. Ó, ele vai pedir o da média simples. Vou colocar aqui rapidinho a nota. Ó, 6,5 ele encerrou o programa, ele não chamou de média ponderada, porque ele ficou comentado. Show? Beleza, então já fechamos aqui nossos exercícios, foi os mais simplesinhos, né? Vamos para os mais elaborados agora. Então eu já vou criar a função para a gente criar o próximo exercício. Então o próximo exercício vai ser assim, vai ser um cálculo de desconto de preços, tá? Então cria a função e ele vai funcionar desse jeito. Eu vou pedir um valor de um produto, o valor do percentual de desconto e apresentar esse valor. Qual que vai ser o valor dele? Então, a gente vai ter um input. Então lá, informe o valor original. E eu gravo isso numa variável, certo? Então, eu vou ter minha variável preço. E aí eu já vou transformar isso aqui no float, tá? Float. Show. Beleza. E aí, além disso, eu vou pedir o valor do desconto, né? Ó, eu vou transformar em float também. Vai ser um input que eu vou pedir. Aqui, ó. Informe percentual do desconto. E aqui eu vou colocar 2 pontos e barra só para ele quebrar a linha, tá? Então, vou guardar esse valor também aqui, ó, de desconto. Então, a pessoa já vai colocar o valor percentual. Por exemplo, ela vai colocar lá 30. 30 vai ser 30%, 20 vai ser 20%, tá? Então, como é que vai ser esse desconto? Eu vou pegar esse valor do desconto. Então, se a pessoa digitar lá, por exemplo, 20, eu tenho que fazer 20% disso, né? Então, eu vou pegar esse desconto, vou dividir por 100, que aí ele vai dar o percentual, né? Por exemplo, 0,2, e vou multiplicar isso pelo preço. Com isso, eu vou ter o valor do meu desconto. Com esse valor do meu desconto, então, por exemplo, se é 100 reais, e aí eu digitar aqui os 20%, 20% de 100 vai dar 20. Então, eu tenho que pegar o quê? Pegar o meu valor, que é 100, e descontar esse 20. Então, do meu preço, eu tenho que descontar o valor que eu vou conseguir com desconto. E aí eu vou ter o meu preço com desconto. Ou então poderia chamar isso aqui de total, né? Para simplificar, né? Esse vai ser o meu total. E aí no final a gente apenas exibe esse valor.
o valor com desconto será... Opa, não é mais, né? Você quer C Sharp, né? Me enganei aqui. A gente vai colocar o total. E aí a gente consegue saber qual é o valor com desconto. Eu poderia até incluir aqui o valor e o desconto também, né? Ó. Vamos inserir aqui, ó. Valor original, vírgula, botar aqui o meu preço, print, valor do desconto, vírgula, do meu desconto, e aqui vem o valor com desconto. Vamos testar isso, ó. Do jeito que tá aqui, se eu executar, ele só vai executar o título. Então, para a gente executar essa função, os outros estão comentados, né? Então, vai ser cálculo do desconto. A gente colocou um título aqui, não, né? Vamos colocar aqui, ó. Cálculo de desconto. 2 pontos barra N. E agora a gente vai fazer nossos testes. Vamos lá, Ctrl F5. Então lá, informa o valor original. Então, por exemplo, a R$100. Vou dar um desconto de 20%. O valor com desconto foi R$80, certo? Se eu descontar 20 de 100 vai dar isso. Agora vamos colocar um valor maior aqui, ó. Vou dobrar o valor. 200 e eu vou ter 30% de desconto. Então ele vai descontar 60, né? Que é vezes 2. Então vai dar 140. Então ele está fazendo pra gente bonitinho o desconto aqui do produto. Muito bem, né? Legal. Vou limpar aqui a execução, o botão direito Clear All. E vou também comentar aqui esse cálculo de desconto. Ó, e se eu rodar, ele não vai chamar mais esse aplicativo, né? Então a gente consegue ter vários mini programinhas aqui, ó. Então a gente vai fazer o quarto programa agora. E ele vai ser um programa, que eu vou criar uma função também, tá? A gente vai fazer aquele famoso cálculo lá de pegar o grau Celsius e converter em Fahrenheit, né? Ó. Então vou chamar aqui, ó, conversão. Lembra do Snake Case, né? Colocar um underscore. E temperatura. Temperatura. Então não esquece de 2 pontos e a gente tem que usar a tabulação, ele mesmo já faz pra gente, né? Então meu programinha, vou pedir a temperatura, fazer um input. Ó, informe o grau centígrado, né? O grau Celsius. E eu já vou transformar isso para sem float mesmo. E vou guardar isso em uma variável, né? Vou chamar de C. Grau Celsius. E agora eu tenho que transformar ele em Fahrenheit. E aí eu faço o cálculo, vou chamar de F, Fahrenheit, tá? Fahrenheit. Como é que é esse cálculo? Eu vou pegar o valor do grau Celsius e esse valor ele é multiplicado por 9, tá? Então é 9 vezes o C. Só que eu tenho que fazer esse cálculo primeiro. Então, para garantir ele, vamos fazer aqui o parênteses. Legal. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar esse valor e dividir por 5. E eu tenho que fazer essa divisão também primeiro. Então, eu vou colocar mais um parênteses aqui. Depois que ele fizer a multiplicação, ele vai fazer essa divisão. E aí, por fim, eu vou pegar esse resultado e vou acrescentar mais 32 aqui. Opa, 32 graus. E aí, com isso, eu tenho o valor de... o valor em o Fahrenheit lá é 2 pontos. E que eu coloco o F, tá? Esse até que foi mais rapidinho, né? Mais simples, né? Recebi o valor, fiz o cálculo e apresento ele. Então vamos chamar aqui, ó, conversão de temperatura. Ctrl F5. Informa o grau Celsius. Ah, faltou só colocar os 2 pontos ali. A gente já acerta, nós vamos calcular. Então, por exemplo, se tivesse lá 26 graus Celsius, isso ia dar 78,8 graus em Fahrenheit. Vamos só ajustar aqui, ó, colocar uma mensagem também, ó. Print conversão de temperatura, 2 pontos barra N, e aqui também a gente coloca 2 pontos barra N. Só para ficar bonitinho a formatação dele, né?
Coloquei lá aqui 36 graus. Então vai dar 96,8. E agora deu certo. Vou também comentar esse. Vou limpar. Já foi temperatura. Agora a gente vai fazer o último exercício. Esse é um pouquinho mais elaborado. A gente vai simular o preço de um aluguel de carro. Então ele vai funcionar assim. A gente vai ter um valor fixo para as diárias. E aí eu vou ter que multiplicar isso vezes o número de dias que a pessoa vai ficar com o carro. Então a gente vai solicitar para a pessoa quantos dias que ela ficou com o carro. A gente vai simular como se a pessoa estivesse indo devolver o carro e vai fazer o pagamento, né? Então ela ficou lá, por exemplo, 3 dias com o carro. Então a gente vai ter o nosso valor fixo, a gente vai definir ele aqui. Eu também vou ter um valor para cada quilômetro rodado. Então eu vou olhar lá os quilômetros rodados, e aí eu faço um cálculo em cima também disso. E aí depois eu vou ter o valor total. Eu somo os dois valores, tá? Então vamos criar uma função aqui, ó. Só vou diminuir aqui ó, também, ó, a setinha. Então a gente já fez 1, 2, 3, 4 programas. Vamos para o quinto. Criar mais uma função. Então eu vou chamar de aluguel de carro aqui, ó. Aluguel. E aí usa o underscore. Carro. Abre, fecha parênteses. 2 pontos. Bora fazer esse programa. Então a gente vai ter aqui, ó. Valor da diária. Então vamos supor que o valor da minha diária ela seja, sei lá, 90, tá? Então ela é 90. E aí eu vou ter também aqui o valor que eu tenho que cobrar para cada quilômetro rodado. Então lá, o valor do quilômetro rodado. Então vamos dizer que a pessoa tem que pagar 50 centavos para cada quilômetro rodado, tá? Um exemplo. Fictício esses valores, tá? Então o que eu vou perguntar para o meu usuário? Quando eu vou perguntar, então eu tenho um input. Então para ele, ó, informe o... Eu vou abreviar aqui só para ficar mais fácil, tá? O número de dias com o carro. 2 pontos barra N. Então aqui eu vou ter os meus dias. Poderia ser número de dias também. Deixa como dias, tá? Ou... vamos deixar mais bonitinho aqui, ó. Dias. Número de dias. E eu vou transformar isso aqui também já para ajudar a gente no cálculo, senão vai ficar uma string, lembra? O que eu insiro de informação com o input, ele entende como string. Além do número de dias, eu vou pedir para ele também, eu vou validar lá os quilômetros rodados, né? Número de quilômetros rodados. Então, eu já sei que eu tenho que converter ele para um float, já sei que eu vou usar o input também. Agora é só definir o texto e eu já sei que eu vou ter que quebrar a linha, né? Então fica um templatezinho, né, do que eu tenho que fazer. Então, ó, informe o número de KMs rodado. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta agora? Vamos deixar junto aqui, ó. Então, eu vou calcular total da minha diária. Então, vai ser o valor da diária vezes o número de dias. Esse, tranquilo, né? Assim, show. E agora eu tenho que saber o valor do quilômetro rodado. O meu total de quilômetro rodado. Então, ele vai ser... Vamos pegar lá, então, o valor do quilômetro rodado vezes o número de quilômetros rodados. E aí, por fim, a gente só tem que calcular agora o nosso total, né? O total vai ser o total da diária mais o total de quilômetros rodados. E a gente mostra esse valor agora. Eu vou mostrar só o resultado, mas você poderia também colocar um print para cada um dos valores, para apresentar uma descrição completa. Vou colocar só o resultado só para a gente ganhar tempo aqui, o vídeo não ficar tão grande, tá? Então, o total do aluguel será de... E aí eu vou colocar aqui o total. Certo? Muito bem. Rodei o programa, Ctrl F5, não executou. Por que ele não rodou? A gente já fez 4 exercícios, vamos ver se está prestando atenção. Ele só vai executar quando eu invocar a minha função.
Então vou colocar aqui no final. Aluguel carro. Então vamos lá. Número de dias. Então vamos supor que eu fiquei 3 dias com o carro e rodei, sei lá, 250 quilômetros. Ó, então ele exibiu aqui os 395. Então ele fez o cálculo, né? Ó, qual que era o valor mesmo? Vamos dar uma olhadinha na função. Ó. 3 vezes 9, 27, né? Deu 270. 3 vezes 9, 27. Opa, peraí, vamos ver aqui, hein? Ah, tá, não deu 250, né? 395, né? Tá certo. Então 3 vezes 9, 27, 270. E aí aqui saiu esse outro valor, essa diferença aqui. 270, 395. Essa diferença foi o valor do combustível, né? 125. Você colocando o print dos demais até facilita para entender quanto deu cada, né? Vamos colocar aqui, ó. Só para a gente ver certinho. O total da diária será de 2 pontos. Vou colocar o total da diária. Eu vou copiar, tá? Esse texto para a gente ganhar tempo. E aqui o total por quilômetro rodado será D. E aqui o total quilômetro rodado. Só para facilitar a nossa validação. Vamos lá. De novo. Então, eu fiquei lá, por exemplo, 2 dias com o carro. E rodei 120 quilômetros, tá? Então, ó, o valor R$ 180 da diária, né, total, mais os R$ 60 do quilômetro rodado. Então, deu 240. Então, somando esse valor, diz a lenda que é 6,612, com mais 12, 20, tá, 240 tá certo. Beleza, então a gente conseguiu aplicar de uma forma um pouquinho mais prática agora o que a gente já viu até agora com o Python. Então, a gente consegue criar as variáveis, a gente consegue solicitar informações com o nosso usuário, elaborar alguns tipos de problemas aqui e fazer esses cálculos, resolver eles. E o que a gente viu de novo nessa aula? Os exercícios foram mais para fixar, mas a gente viu uma forma de eu organizar esse meu código, onde eu organizo ele através das funções, né? Então eu consigo separar cada bloquinho aqui do meu código e a função trabalha com essa indentação aqui, né? Que é esse espaço no lugar de você usar chaves e ele também não usa o ponto e vírgula. A gente viu como cria as funções e também como é que eu chamo elas, como eu invoco essas funções, passando o nome. E outra coisa nova, a gente também viu o comentário, né? Eu uso o jogo da velha, o hashtag, para poder comentar aqui meu código, tá? Acho que de novo foi isso. O demais a gente já tinha visto esses outros conceitos. Ok? Então espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha para ajudar a gente. E a gente se vê no próximo vídeo de Python ou de .NET que sair primeiro. Que você esteja acompanhando. Quem sabe vai ser uns de música aí também em breve. Sobre teclado. Mas é isso, pessoal. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.